Bom, como nós comentamos sobre você se basear em outras culturas, né, que não europeia, para fazer a sua fantasia, inclusive nós comentamos a respeito de fazer isso com o Japão, né? Hoje nós vamos apresentar algumas criaturas do folclore japonês, né? Porque a gente sempre acha que dá para você trabalhar mais alguns aspectos em vez de ficar usando criaturas europeias, de repente, né, numa história que é mais baseada no Japão. Como nós já falamos do dragão, quando nós falamos de dragões, nós falamos do dragão japonês, e quando nós falamos de sereias, nós já falamos da sereia oriental. Hoje nós vamos falar de outras criaturas, como o Oni, o Tengu, o Kappa, né, e alguns outros, que vão dar um tom diferente à sua fantasia, o que é interessante se for parar a pensar, né, para não ficar aquela fantasia toda com aquela cara de Tolkien, né? O Tengu, por exemplo, na verdade, usando um ponto, ele seria como um goblin, né, da mitologia ocidental, ali no Japão, só que ele é alado, né? Ele tem uma cara meio que pode ser pode ser aquele narigudo, né? Pode ser uma cara meio de macaco, mas ele tem também uma cara que pode ser aquela cara meio de águia, né? de bicho alado, né? E mora ali nas montanhas, né? Então, e como eu falei, às vezes ele tem armadura, às vezes ele não necessariamente usa roupa, né? Ele usa roupa normal, ou com armadura, se ele for mais um guerreiro, ou se for aquelas coisas mais monásticas, se ele for um monge, né? E os poderes deles são bem interessantes, porque eles são mudar de forma, então não necessariamente precisa se apresentar na forma que o original dele, né? Ventriloquismo, teleporte, né? Telecinesia, bem poderoso, vamos imaginar isso, né? Penetrar nos sonhos, então, né? Até daria um tom de história meio diferente, né? E artes marciais. Inclusive, existem muitas lendas nas artes marciais, né? No Kenjutsu, eu sei porque eu pratico, de golpes que tem desenhos que são os Tengus ensinando os samurais, né? É bem interessante, né? Então, e eles são o quê? Eles gostam de causar desordem, mas assim, eles têm uma certa moral, né? Eles gostam de pregar peças em pessoas arrogantes, então não é dizer que eles são maus, né? Mas o seu papel, evidentemente, que com o tempo, com o desenvolvimento da cultura, ele termina mudando, né? Então eles podem ser... Eles começaram, às vezes eles roubavam as crianças, até uma história parecida com de alguns goblins europeus, né? E passaram a ser benignos, né? Guardiões de templos, então é aquela coisa. Então depende de como você pode trabalhar os dois aspectos dele. Eu acho bem interessante esse ponto, né? Então, além do Tengu, nós temos o Oni. O Oni é aquele grandão, né? Parece um ogro, comparando de novo com a mitologia, né? Um demonião, um chifre, né? Bem comum, não só na literatura, como na arte e no teatro japonês, né? E apesar de a gente apresentar ele grande, ele pode ter vários tamanhos, né? Pode ser pequenininho, pode ser grandão, né? Então aquele cara visto lá no submundo, guardando, torturando as pessoas, né? Aí a gente nem sabe o quão disso é uma incorporação meio tardia da nossa religião dentro da cultura japonesa. Mas de qualquer maneira, a pele dele pode ser vermelha, azul, cinza, ele pode ter um rosto mais bestial, pode ser um rosto de macaco, né? A gente tem muito isso
na cultura japonesa é você ter essa figura do macaco, né? Tem chifres, né? Então ele é bem com aquela cara de maligno, né? E ele veste uma tanga só, não tem nenhuma armadura, não sei o que. E tem um porrete, né? Chamado Takaro. Não. É um Takaro? Não, tem um porrete chamado Tanaro. Tanaro. Em japonês, né? Eles podem ser encontrados tanto no submundo ali, né? Como nas montanhas. Então você também segue meio o padrão do ogro, né? Como a gente já comentou, né? Ele pode ir tanto no submundo como uma figura meio mais infernal, né? Tipo um demônio, como ali nas montanhas, como sendo alguém que vai estar lá para atrapalhar os heróis, né? E só que eles podem ser chamados por magos para proteger, né, algum local, um tesouro, né? Então assim, lembra bem aquela história medieval que foi adaptada para a fantasia, né, ou para o RPG, né, de você encontrar um tesouro e ter lá um guardião, esse guardião ir lá, né, e atacar os personagens. Nós temos os Kappa, né, as Kappas também chamadas de crianças de rio, né, são serizinhos aquáticos, né, mais ou menos do tamanho de uma criança de 10 anos. Né, eles têm uma carinha meio, assim, um casco de tartaruga, né, uma carinha meio parecendo com ter um bico. Né, são benignos ou malignos, né? Podem ter a cara de macaco, de novo, né? Tem membrana nas mãos, porque é um bicho aquático, e eles têm uma depressão, interessante deles que eles têm uma depressão na cabeça, tem que ter sempre água, né? Para ele manter os poderes dele, né? Então a tendência lá, as histórias era que você encontraria ele, faria aquela como chama? A mesura. A mesura japonesa, porque quando ele faz a mesura cai a água e aí ele perderia os poderes, né? Com aquele movimento. Ele, em algumas versões, ele é um vampiro, gostando muito de fígado, mas de novo depende o japonês, como o europeu inicial, né, que não tem esse conceito muito de bem e mal, as criaturas podem ser boas e más, né? Então não é aquela coisa, isso aqui é mal, orcs são maus, o resto é bonzinho. Não, você pode ter os dois, né? E mesmo sendo maligno, ele é honrado. Inclusive consta que foi um Kappa que ensinou medicina, começou a ensinar medicina aos seres humanos, né? Inclusive ele corta a mão, ele consegue costurar a mão, ele coloca a mão de volta, né? Pode pôr seu braço de volta, então ele tem uma ligação um pouco com medicina, né? Além desses, você tem o Kitsune, que é uma raposa, né? Então, de novo, você tem a versão boa e a versão má, né? A boa é a Zenko, a má é a Yako, né? É inteligente, tem bastante poder mágico, até deve ter uma em casa, aqui em cima, até na sala de TV, um quadro, né? Ele pode se transformar numa criança, numa mulher ou numa velha, né? A mulher é sempre muito bonita, né? E ela normalmente, no momento que ela vai se desenvolvendo, ela vai ganhando caudas a mais, chegando até 9 caudas. Tem uma ligação deles, se não tem uma historinha do Pokémon. No Pokémon não tem? Que tem várias caudas, que é baseada inclusive na Kitsune do mito, né? E quando ela recebe 9, quando ela, na cauda, ela se torna prateada ou dourada, que é quando ela tem mais poder, assim, oh meu Deus, né? De novo, ela é muito, tem que eu sinto muito de ser uma criatura que gosta de brincar com a prepotência, né? Com a ganância, né? E quando é bem tratado, usa o poder para ajudar quem bem tratou, né?
Então tem poder de ilusão, elas podem de repente até se tornar infogo-fatos para atrapalhar as pessoas, né, ou ajudar as pessoas, fazendo elas irem se perder ou perdidas, se a pessoa for boa, trazer de volta para o caminho, né? Então de novo a gente está falando, é uma criatura bem interessante, né? Você vê como vocês veem, foge muito do conceito das criaturas ocidentais, então é bem interessante, inclusive até se você estiver usando como base, né? Se você estiver usando como base a cultura japonesa, porque você vai agregar mais, né? E por último você tem o Tanuki, né? Que é aquele texugo, inclusive tem muito, quem vai na Liberdade tem aquele texugo lá com o... Né? Com chapéu, né? Tem uma bebidinha, tá sempre com uma garrafa. Jarros de, né? Exatamente. De novo, travesso, alegre, muda de forma, né? Só que dessas criaturas é a mais infantil, né? Gosta muito de beber, né? E normalmente de novo a gente volta com uma semelhança com a mitologia europeia, né? Ele transforma as folhas em ouro, né? Aí ela bebe muito lá, adora um saquezinho, né? Bebe, paga, e aí assim que pagou o dinheiro volta a ser a folha, e aí quando vão atrás dele ele vai se transformar em algum, inclusive não se transforma não só em pessoas, pode se transformar em alguma coisa, né? Num banquinho, então assim termina sendo interessante. A gente até fez essa referência, né, de falar que o Tengu é um Goblin, o Oni é mais parecido com um ogro, até para trazer para vocês o conceito dessas criaturas, né, de como usar, e comentando, evidente, como nós sempre falamos, não é para você vou usar o que eles disseram, não. Use o que a gente está apresentando aqui como base para fazer uma pesquisa mais profunda e criar para você criar uma coisa mais única para a sua história, né? Eu acho bastante interessante a gente trabalhar o conceito da mitologia, né, e do folclore japonês, né? Sair um pouco do eixo europeu ali que meio que domina a fantasia medieval, que pode criar uma coisa nova, né? E é o que a gente sempre fala, é interessante você trabalhar coisas novas, né? Eu acho que por hoje é isso, espero que você tenha gostado, né? Comenta aqui se você já ouviu falar dessas criaturas, ou já usou essas criaturas, de repente no seu livro tem alguma coisa delas, né? A gente sempre gosta muito de saber. Segue a gente, repassa para algum amigo seu que está sem ideia para a história, para a criação de mundo de fantasia dele, de repente ajuda muito ele, né? Segue a gente aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. A gente está sempre postando material novo, dando dica, falando de evento, né? Assim, e dando um contexto bastante amplo da literatura, né? E a nossa ideia exatamente é dar essa ajuda ao escritor, que a gente vê que há uns 20 anos tinha muita gente se conversando, e apesar de hoje você ter muita rede social, pouca gente efetivamente fala disso, né? Conheça os nossos livros, né? Nós temos livros de policial com tecnologia, se você gosta, fantasia, terror, né? Mistério, steampunk, contos steampunk, romance steampunk, né? A gente vai colocar aqui embaixo o link para eles, se vocês quiserem comprar na Amazon, ou entre em contato com a gente para saber das versões físicas, né? E até mais.